Muito boa tarde, caros telespectadores da TV Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, pela página, da TV Horizonte, pela página do Vicariato Social e outras páginas que estão retransmitindo esse bate-papo que nós começamos agora, promovido em nome da Arquidiocese de Belo Horizonte e do Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política aqui da Arquidiocese. Caros telespectadores da TV Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação, eu estou tendo um retorno, não sei se os nossos ouvintes estão tendo também. Pelas redes sociais, pela página, acho que é o seu microfone, Padre Júlio. Social e outras páginas que estão retransmitindo esse bate-papo que nós começamos agora. Esse promovido em nome da Arquidiocese. É o terceiro encontro que a gente tem com esse debate à luz das eleições municipais. Agora eu acho que está dando um retorno agora o telefone da própria TV Horizonte aqui, Francisco. Acho que é o seu microfone, Padre Júlio. Pronto. As páginas que estão retransmitindo esse bate-papo que nós começamos agora. Esse é das tecnologias. É o terceiro encontro que a gente tem com esse debate à luz das eleições municipais. Padre Júlio, é um prazer para nós ter você aqui. Agora eu acho que está dando um retorno agora o telefone da própria TV Horizonte. Nós ficamos muito honrados que o senhor tenha aceitado esse convite. Já de antemão, eu te deixo um abraço muito grande dos nossos bispos aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, solidários às ameaças que o senhor tem recebido recentemente, que é um assunto que a gente pode conversar aqui nos próximos minutos, né? É um prazer para nós ter você aqui. Sem mais demoras, gostaria de te passar a palavra para falar um pouco sobre esse assunto, que é terra, teto e trabalho. Eu te deixo um abraço muito grande dos nossos... Acredito que os que estão nos ouvindo solidários sabem que esse é o tema escolhido pela Semana Social Brasileira. Por muitos tem sido dito que é a doutrina social do Papa Francisco, né? O lema terra, teto e trabalho. E é um tema que a gente quer muito que esteja presente nos debates que vão acontecer nas eleições municipais desse ano, já que é 3 das principais chagas sociais que a gente tem hoje na realidade brasileira. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema do retorno aqui do microfone, mas eu já te passo a palavra para que a gente possa te escutar. Te agradeço mais uma vez estar aqui conosco. Então, boa tarde, eu agradeço muito de estar com vocês, minha saudação. Oi. Francisco, não estou com televisão ligada. Na sua televisão. Desliguei o meu microfone. Já desliguei tudo, acho que agora não vai voltar mais. Tá, eu não preciso repetir a introdução não, né, Francisco? Certo. Desculpa, viu, Padre Júlio? Muito bem. Voltamos, tivemos um pequeno problema técnico, mas a gente já retoma, e eu passo a palavra, então, para o Padre Júlio Lancelotti, que é uma das pessoas mais conhecidas atualmente no trabalho
no convívio junto com a população de rua, mas não só sobre isso, né? Uma pessoa preocupada aí com as questões sociais e políticas do nosso país, que vive um momento difícil com a pandemia, um problema social. E hoje para falar conosco sobre um tema muito caro, para a população brasileira, muito caro para a Igreja Católica, muito caro para o Papa Francisco, que foi quem cunhou essa expressão, né, por terra, teto e trabalho, a partir do seu encontro com movimentos populares em 2014. Lá se vão 6 anos que o Papa Francisco lançou esse apelo a todos nós, né, Padre Júlio? Que todos tenham direito à terra, a teto e ao trabalho, né? E nós queremos muito que esse tema seja refletido, seja discutido, seja colocado em pauta nas eleições municipais desse ano. E esse é o terceiro encontro que em Belo Horizonte fazemos com o tema das eleições municipais. Fizemos um primeiro com Dom Joaquim Giovanni Moll sobre o papel dos cristãos nas eleições. Fizemos um segundo com Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, bispo aqui do Regional Leste 2, sobre a doutrina social da igreja. Estamos fazendo esse terceiro com o Padre Júlio Lancelotti, então, com esse tema terra, teto e trabalho. Sem mais delongas, Padre Júlio, te passo a palavra porque estamos todos muito querendo te escutar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a todos, agradeço à Arquidiocese de Belo Horizonte, uma saudação a todos da Arquidiocese, a todo o povo de Deus que nessa Arquidiocese busca testemunhar a sua fé. Realmente, essa proposta do Papa Francisco e esses 3P que marcam muito fortemente essa doutrina social, hoje foi reforçado com o que o Papa Francisco falou e que está repercutindo muito, de que nós ouvimos muito mais as empresas multinacionais do que os movimentos sociais. E as empresas multinacionais e o mercado imobiliário, a especulação imobiliária, que são muito importantes nas eleições municipais, não estão muito preocupados nem com a terra, nem com o trabalho, nem com o teto. Eles estão preocupados com a especulação imobiliária. As cidades como São Paulo, e acredito que aconteça também em Belo Horizonte, embora seja uma cidade mais nova e uma cidade que tenha sido, de certa forma, planejada, mas que acabou ficando fora do planejamento, a questão da especulação imobiliária é muito grande. Eu digo que quem governa a cidade é a especulação imobiliária, que quem governa as nossas cidades, as metrópoles, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, é o interesse imobiliário. Nós sabemos que até durante a emergência sanitária, a construção civil não parou. E não ficou construindo. Na China, nós vimos aqueles hospitais que eram construídos em 90 dias. Aqui nós vemos que a construção civil continua, mas fazendo, aqui em São Paulo, condomínios de luxo, e agora tem uma moda aqui do apartamento single, do apartamento para solteiro e para estúdios, que eles chamam de estúdio. Então, não tem uma política clara ou uma proposta clara de moradia. Eu não gosto muito do termo moradia popular, porque fica parecendo que a moradia popular é qualquer coisa e para os outros é o condomínio de luxo. Nós precisamos de moradia, o povo precisa, e esse é o T do teto, que é muito importante. Agora, só esses 3, eles são muito ligados. A questão da terra, a questão fundiária, a reforma agrária, que no Brasil é paralisada e que ocasiona o êxodo. Grande parte da população em situação de rua nas cidades tem sua origem na expropriação da terra, na expulsão da terra. Eu lembro, nos idos, acho que de 80, tinha ainda nós usávamos slides na pastoral do menor, e tinha um slide que chamava "O pai vai, nós tem que ir", que é a onda migratória. E você sabe que desde as grandes ondas migratórias no Brasil, nunca houve uma movimentação tão grande como a que está havendo agora no Brasil. Eu vejo diariamente na convivência com os irmãos de rua
a quantidade de gente que está chegando na cidade todos os dias. Todos os dias. Num espaço de convivência que está próximo da paróquia e que surgiu da paróquia, hoje é de uma entidade social, em convênio com a prefeitura, antes da pandemia, passavam lá pela primeira vez 4.000 pessoas por mês. Pela primeira vez. Durante a pandemia, passam pela primeira vez 8.000 por mês. Então, é um aumento grande demais. Se você olhar as ruas de Belo Horizonte, o aumento da população de rua em Belo Horizonte, o aumento da população de rua do Rio de Janeiro é impressionante. Hoje se estima que no Rio de Janeiro são 17.000 pessoas em situação de rua. Em São Paulo, oficialmente, 25.000, mas nós sabemos que seriam 30.000. O IPEA diz que no Brasil são mais de 220.000 pessoas que estão pelas ruas das grandes cidades. E tem muita gente se movimentando pelas estradas. Estão buscando resposta, porque não tem a resposta da terra, não tem a resposta do trabalho e não tem a resposta do teto. Então, esses 3 pontos que o Papa Francisco colocou, eles são fundamentais. Só que, nas eleições municipais, todos fogem dessa questão, porque o trabalho é de legislação federal. Então, não é o município que tem que ver com isso. Mas poderia fazer muitas outras formas. A nossa forma de visão do trabalho é muito formal, muito burocratizada, muito institucional. Depois, a questão do teto. Os municípios também vão dizer, mas nós dependemos do federal. E na questão da terra, os municípios vão dizer, não, aqui a questão é urbana, não é agrária. Mas a questão urbana e a questão agrária tem tudo a ver. Então, nós precisamos perceber se nas propostas municipais, uma questão que eu tenho levantado muito é uma renda mínima municipal. A renda mínima municipal queria o encontro de quem está sem trabalho, de quem está sem terra e de quem está sem teto, para que as pessoas não sejam tuteladas por programas sociais, mas que elas tenham autonomia e tenham independência. Dizer, mas aí a gente faz isso na cidade e vai atrair mais gente para a cidade. Você tem que ter critérios. Você pode ver o tempo de permanência que a pessoa já tem de permanência na cidade, se ela tem raiz, porque eu encontro todos os dias muitos irmãos de rua que querem voltar para a sua cidade de origem e não conseguem. As cidades aqui no estado de São Paulo fazem uma deportação contínua da população de rua. Eles vão fazendo, por isso que chama trecheiro, vai cada vez um trecho, até chegar no lugar de origem. E em São Paulo, por exemplo, a maior parte da população em situação de rua é do Sudeste, não é do Nordeste. Eu acho que esse fenômeno se repete em Belo Horizonte. A maior parte da população em situação de rua de Belo Horizonte não é do Nordeste, é do Sudeste. Existe um número de nordestinos, mas existe o número primeiro é de população do próprio Sudeste, do interior do estado, de pessoas que são dessa própria região. Então, eu penso de que, para atender a terra, o trabalho e o teto, uma renda mínima municipal seria muito importante. E há municípios que já têm a proposta de renda mínima municipal. Então, nós deveríamos de pedir aos nossos candidatos que incorporassem e estudassem, ou que até as pastorais sociais, outros grupos de estudos econômicos, sociais e econômicos, fizessem uma proposta de renda mínima municipal. Porque aí se diz, isso não é possível, porque o Brasil não aguenta nem o auxílio emergencial. Nós estamos propondo, junto com as centrais sindicais, de que o auxílio emergencial continue pelo menos até dezembro e que seja de R$600, não diminua. Embora o presidente tenha dito lá que dei $1.000, primeiro que não deu,
Isso é um direito que as pessoas têm de sobreviver, ninguém deu. Isso é uma conquista. E não deu US$ 1.000 até agora. E muita gente que conseguiu o auxílio emergencial conseguiu uma parcela e já foi bloqueado na segunda. O número dos que recebem seguidamente é até pequeno. Então, nós temos que fazer essa proposta. Agora, diz que não aguenta. Como que aguenta manter o privilégio do judiciário? O privilégio do judiciário é impressionante. Os privilégios do legislativo são impressionantes. Eu queria ver quantos que são candidatos a vereador que já declaram que, se eleitos, abrirão mão de todos os privilégios. Aliás, vereador deveria ser voluntário, não precisaria ser assalariado. O custo das câmaras municipais é altíssimo. É um custo assustador frente à miséria que vive o nosso povo. Então, nós precisaríamos ter mais economistas e pessoas do pensamento social comprometido que elaborassem melhor essa proposta e a viabilização de uma renda mínima municipal. Isso ajudaria muito a diminuir as desigualdades na cidade, o acesso à moradia, o acesso a ter um teto, a ter um lugar, a ter um espaço de poder vivenciar. Eu acredito que os candidatos também da eleição municipal devem propor não só coisas no sentido urbano, de embelezamento da cidade, mas que nós olhássemos muito, claro, a limpeza da cidade é importante, mas olhássemos a questão da qualidade de vida. Tem aqui candidatos em São Paulo que estão mais preocupados com a questão estética do que com a questão ética. Ter uma pessoa dormindo na rua já é um drama muito grande, já chama muita atenção. Eu não sei qual é a estimativa em Belo Horizonte, mas é possível que seja mais de 5.000 pessoas que estejam pelas ruas da cidade, se não for mais. Bem mais que isso, Padre Júlio. Pois é. Então, e Belo Horizonte teve administrações municipais que deram respostas à população em situação de rua, mas hoje essas respostas devem ser insuficientes para o aumento. E se você vai olhar a história de vida dessas pessoas, é uma história de vida ligada à expropriação da terra, à exploração do trabalho. Então, a construção civil é extremamente de exploração do trabalho, da mão de obra do nosso povo. Então, nós temos que, com esses candidatos, termos nas eleições municipais questões muito claras e muito precisas, e não respostas de imposição e respostas que... a primeira coisa que os candidatos de determinados espectros políticos querem propor é o fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana, armamento. Essa bandeira da segurança é uma bandeira terrível. E é pena que o nosso povo, às vezes até das nossas paróquias, das nossas comunidades, apoiem essas coisas. Você veja a situação mesmo de Minas, que foi eleger candidatos e pessoas como o atual governador do estado de Minas e todas essas situações. Nós tivemos aí despejos e reintegração de posse extremamente violentas durante a pandemia, que mobilizaram o Brasil inteiro em termos de horror, de espanto. A situação mesmo que ninguém pode esquecer, a situação de Mariana e Brumadinho, são coisas que continuam muito vivas no nosso povo. E os que foram vítimas de tudo isso continuam. De que jeito? Como é que eles estão vivendo, essas pessoas? A pandemia, de certa forma, acabou
tirando o foco de muitas questões que só se agravaram com a pandemia. A pandemia é um agravante, é uma emergência sanitária que agravou a pobreza, que agravou a situação da terra, que agravou a situação do trabalho e a situação dos que não têm um teto. Porque quem não tem teto não tem como ter isolamento social, não tem como se proteger, não tem como se preservar. Quem não tem trabalho não tem como se manter. Você vê qual foi a providência: diminuir o horário de trabalho para diminuir o salário. Mas alguém diminuiu o salário dos desembargadores e dos juízes? Às vezes os desembargadores, os juízes ficam bravos comigo, mas não diminuiu um centavo do trabalho deles. E eles estão até agora trabalhando online, trabalhando, fazendo audiências não presenciais, mas não diminuiu nada do ganho deles. Por quê que o varredor de rua tem que ter uma vida tão sofrida? Porque nós temos um método de meritocracia diante de um juiz. Por quê? É a meritocracia. E uma coisa que acho que é importante para nós, e acho que as nossas comunidades perderam um pouco do lastro de formação, de consciência, de formação política, de formação humana a partir da luz do Evangelho, porque o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico, ele é também uma epistemologia, ele formula o nosso pensamento. E hoje, quem está nas comunicações, principalmente, sabe muito disso. Nós vivemos o tempo dos algoritmos, e os algoritmos nos controlam. Nós os formulamos e eles nos formulam. Nós não podemos esquecer toda a questão, até esse livrinho aqui, a Patrícia Campos Melo me mandou de presente, autografado, A Máquina do Ódio. Não sei se vocês chegaram a ver, da Companhia de Letras, A Máquina do Ódio, que é os fake news e a violência digital. Muito bom. A grande mídia, na verdade, ela fez parte também dessa máquina do ódio durante muito tempo. Você veja o papel das nossas TVs católicas. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande na formulação desse emburrecimento do povo e dessa incapacidade de enxergar, de ver a realidade de qual é a vida do nosso povo, de como que a doutrina social de Francisco tem que chegar nas nossas comunidades. Nós até agora, eu acho, pastoralmente, não entendemos o que significa uma igreja em saída. Ainda não entendemos. Eu até, falando com você, está dizendo, quando será que vamos entender o pensamento do Papa Francisco? É interessante que aqui na Universidade Católica de São Paulo, em outros pontificados, não tinha um mês que não tinha um seminário sobre o pensamento do Papa. Agora, do pensamento do Papa Francisco não tem seminário nenhum. Pensar realmente qual é o impacto da proposta do Francisco. Nós ainda não digerimos a Evangelii Gaudium, ainda não digerimos a Laudato Si, ainda não foi digerido o ano santo da misericórdia. O que ficou do ano da misericórdia? O que nós podemos dizer que é expressão concreta, vivenciada, que as pessoas olham e dizem, foi o ano da misericórdia. É a misericórdia. Essa igreja católica realmente é misericordiosa. Nós ainda não temos esse rosto. E acho que esse rosto que nós precisamos ter, essa fisionomia que precisa ser clara na convivência com os moradores de rua. Todos os dias eu aprendo alguma coisa, todos os dias tudo aquilo que eu ouço deles, que eu vivencio, a dor, a alegria, a esperança, a tristeza, e já isso está na Gaudium et Spes, né, no Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática
as esperanças e as alegrias do povo são as alegrias e as esperanças da igreja, né? Então, o nosso povo aspira, deseja, tem a esperança de ter a terra num país do agronegócio, no país do Pantanal em cinzas, da Amazônia destruída. Até um jornalista me perguntou, o presidente disse que nós somos um país conservador. Eu falei, conservador de quê? Da floresta? Não é. Conservador da floresta não é. Conservador das culturas ancestrais também não é. Conservador da vida do povo também não é. Ele é conservador de quê? Nós aí então, conservadores de quê? Depois, essa história que está repercutindo muito da cristofobia. No Brasil, e os especialistas estão dizendo, não tem ninguém que é perseguido porque é cristão. Tem perseguido quem é da religião de matriz africana. Esses são perseguidos. Esses têm os seus terreiros queimados e destruídos. Na verdade, o que nós temos é uma fobia às religiões de matriz africana. Nós temos fobia, ainda temos na nossa cultura, ao ateísmo, aos que não têm religião, como se a solidariedade fosse uma dimensão religiosa. Eu acredito que a solidariedade é uma dimensão humana, não religiosa. Ela, e a grande proposta da doutrina social da igreja é que nós sejamos humanizados, que a vida seja mais humanizada. Parece um pleonasmo, né? Porque nós já somos seres humanos, como é que a gente vai se humanizar? Mas nós somos seres humanos que nos desumanizamos. Quem se perturba e se comove e se mobiliza de ver os irmãos dormindo nas marquises? Quanta gente ainda joga água? Quanta gente ainda chama de vagabundo? Quantos chamam a polícia para bater? E às vezes me dói muito quando eu falo com as autoridades municipais e mesmo do Estado, e eles dizem para mim, padre, o senhor fala isso, mas tem um monte de padre que me liga para tirar esses moradores de rua da frente da igreja, da frente da paróquia. Existem igrejas, templos nossos que têm segurança para pôr morador de rua para fora. E nem percebe que quando está pondo o morador de rua para fora, está pondo Jesus para fora, pondo para fora da igreja. Então, a gente tem que entender. Eu lembro muito uma moradora de rua, há muitos anos lá na paróquia, ela de vez em quando tomava todos os aperitivos que tinha direito e vinha lá na igreja discursar, às vezes durante a missa ou em alguns momentos. E um dia eu falei para ela, Valéria, vem aqui. Ela falou para mim, eu vou entrar na igreja. E eu falei, Valéria, veja lá o que você vai fazer, né? Ela falou, eu sou batizada, eu tenho o direito de entrar na igreja. Eu falei, pois não, por favor, entra lá, exerça o teu direito, né? Então, tem muitas coisas simples, práticas, que as nossas comunidades vão ter autoridade de cobrar os poderes municipais se também as nossas comunidades testemunharem. Eu acredito que aquilo que diz o grande teólogo João Baltazar, só o amor é digno de fé. E aquilo que diz Dom Pedro Casaldáliga, que nós ainda lamentamos profundamente não tê-lo mais entre nós, mas que ele está entre nós como uma memória perigosa e subversiva, uma memória revolucionária e transformadora. A igreja tem que se fazer crível. Nós temos que ter credibilidade. E a credibilidade que se busca na igreja é a credibilidade do testemunho. É aquilo que até o Papa, e o Papa Emérito Bento XVI já colocava, nós não precisamos fazer proselitismo, nós temos que ter atração. E a atração pelo testemunho. Testemunhar amor aos pobres, testemunhar o amor e o serviço aos abandonados, testemunhar o amor e serviço aos pequenos, aos abandonados. Eles são o templo de Deus, a morada de Deus. Aqui em São Paulo, os moradores de rua sempre tiveram esse bordão. Nós somos a morada de Deus.
E essa morada de Deus, nós somos a morada de Deus, de lutarmos para que essa morada seja respeitada, seja dignificada. Então, eu acredito que, com credibilidade, fazendo propostas bem concisas, claras e precisas, assertivas, uma proposta que, na minha compreensão, é uma proposta que ajudaria muito a atender essas questões da terra, do trabalho e do teto, é a renda mínima municipal. E acredito que as nossas pastorais sociais, ou como o vicariato social de Belo Horizonte, a gente poderia ver, mesmo na PUC de Minas ou na PUC de São Paulo, uma proposta com economistas, com quem entende das questões de planejamento, de políticas públicas, de orçamento público, como poderíamos implantar gradativamente e escalonadamente um auxílio emergencial municipal. Muito bem, Padre Júlio. Te agradeço muito essas palavras iniciais. Tem muitas perguntas aqui para você e tem muitos também elogios e solidariedade. O professor Edivar, o Marco Furtado, o Padre Wagner, a Marina, a Valéria, Pretinha Nascimento, Lúcia Campos, Edivar, Diácono Amauri, entre outros aqui, expressando a sua solidariedade e a sua união à sua causa e a você. Eu acho que o senhor é um visionário, Padre Júlio. Eu fico muito contente com essa sua capacidade de fazer uma proposta, essa da renda mínima municipal, que seja tão pé no chão, ao mesmo tempo que é tão contundente, né? Como o senhor bem falou, recurso tem, né? A questão é para onde ele está sendo direcionado, com quem ele está sendo gasto, né? O senhor mencionou os gastos com o judiciário, mas a gente pode falar também da taxação das grandes fortunas, né? Sem dúvida. Que não acontece. Ou o fato de que joias não são taxadas, jatinho não é taxado, jet ski não é taxado, ao passo que o carro velho é taxado, né? E que os alimentos da cesta básica são taxados. O preço do arroz que está aqui em São Paulo, eu não sei, em Belo Horizonte, o arroz aqui virou uma preciosidade. Exatamente. Eu queria ler algumas perguntas que chegaram, e aí o senhor responde na medida do possível. Uma primeira é a seguinte: Padre Júlio, o senhor é um dos mais instigantes testemunhos da teimosa esperança que segue firme na caridade profética. Vivemos tempos em que a perversidade é o grande normal e se banaliza a vida e seus cuidados. Se persegue os defensores da vida para todos, como é o seu caso, e se persegue quem luta por justiça social dentro e fora da igreja. O senhor vê alguma ou algumas estratégias para inverter o domínio do discurso e da narrativa do ódio? O negacionismo e a necropolítica? Essa é uma primeira pergunta, Padre Júlio. Eu acredito que esse processo é histórico. Nós não chegamos onde chegamos por acaso. Nós não fomos dormir de uma forma e acordamos de outra. Nós fazemos parte de um processo histórico que vem de tempos. A própria teologia da prosperidade, esse individualismo que tomou conta de todos numa sociedade de consumo, e eu acho que principalmente essa epistemologia neoliberal, que é muito marcada pela meritocracia, que nos levou a um individualismo meritocrático, competitivo, muito forte, e o descarte. É importante que o Papa Francisco não fala de exclusão, ele fala de descarte. Porque quando a gente fala de exclusão, logo aparecem políticas inclusivas, que virou uma moda, principalmente de chamadas, entre aspas, políticas públicas. O descarte não tem como encartar, e é o que o Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium. A lógica do neoliberalismo é o descarte. Então, nós teríamos que estarmos muito juntos dos descartados para mudar isso. Não termos medo do conflito,
não termos medo de saber de que lado nós estamos. Eu sempre digo isso, eu não luto para ganhar, eu sei que não vou ganhar, eu luto para ser fiel. Eu não estou buscando êxito, nem sucesso. Eu estou buscando uma trama histórica que construa um caminho. É o que me comoveu demais Muito a bem. morte de Dom Pedro e ver o seu sepultamento, ele sendo carregado pelos índios, plantado na beira do rio Araguaia, no cemitério dos esquecidos. Me chamou muita atenção. Toda a poesia de Dom Pedro não morreu. Toda a utopia de Dom Pedro não acabou. Todo o sonho e a rebeldia de Dom Pedro estão vivas. Mas ele está plantado ali, na beira daquele rio, só com uma cruz de pau. Então nós não podemos perder esse veio da história. Eu continuo me sentindo fazendo parte dessa herança de Dom Pedro, de Dom Paulo, do Zumbi, do Antônio Conselheiro, da irmã Dorothy, de Santa Dulce. Então, eu acho que nós fazemos parte desse povo caminheiro que está lutando. Em muitas batalhas nós vamos perder, mas o nosso horizonte é o reino, e um reino onde, nessa terra onde Dom Pedro está plantado, e nessa terra onde cada um de nós será plantado também, um dia se dance a liberdade. Que lindo, maravilha, estamos junto. E acredito que temos muitos comprometidos com essa causa do reino no Brasil todo, não é, Padre Júlio? Sim. Temos vários testemunhos acontecendo a todo dia, né? Sobretudo nesse momento em que acontece uma criminalização muito grande de quem luta por direitos, de quem luta por justiça. Uma outra pergunta, Padre Júlio. Padre Júlio, o senhor pensa que já está na hora de a igreja e as pastorais sociais voltarem a preparar lideranças políticas e propor nomes? Uma pergunta relativa às eleições, né? Eu não, assim, tem uma palavra que eu tenho, assim, na velhice, um pouco de dificuldade, é de liderança. Eu acho que a gente tem que acreditar na profecia do povo, nas comunidades. O Papa Francisco está correndo hoje na internet aquilo de que a gente tem que fazer junto, senão não dá. A gente tem que fazer junto. Eu acho que nós não podemos mais buscar vanguardas. Nós precisamos ter um povo que caminhe junto, na pluralidade, nas diferenças, mas buscando o que nos une, buscando aquilo que nos torna próximos e aliados uns dos outros. A causa negra tem especificidade, mas eu sou aliado da causa negra. A causa LGBTQIA+, tem especificidades, mas eu sou aliado da luta. A causa dos indígenas tem especificidades, mas eu sou aliado da causa dos indígenas. Então, eu acho que todas essas nossas causas, elas são interrelacionadas e elas são ligadas, porque os que lutam são índios, são negros, são mulheres, são LGBT, são diversos grupos. Eu não posso esquecer dos presos, dos sem terra, dos sem teto, dos que estão pelas ruas. Então, acho que nós temos que ter, não uma visão generalista, saber que cada causa tem especificidades. Eu não posso esgotar na minha fala todas as especificidades dos desempregados, dos aposentados, das crianças e adolescentes, do grupo LGBT, dos grupos quilombolas. Tem especificidades, mas uma luta não anula a outra. A luta de um não anula a luta do outro. Nós temos que ter esse conjunto, e esse conjunto profético das periferias existenciais com as periferias geográficas, os ribeirinhos, as mulheres que lutam contra toda a violência, contra toda a misoginia, respeitar as mulheres que estão, e esses grupos de mulheres trabalhadoras do sexo. Tem uma história que me marcou profundamente de Dom Celso Queiroz, que era bispo auxiliar de São Paulo. Ele depois foi bispo de Catanduva. Ele está bem idoso,
está morando aqui em São Paulo. Não sei se você conhece Dom Celso Queiroz. Ele foi secretário-geral da CNBB e ele, quando era secretário, o presidente era Dom Luciano Mendes de Almeida, o insigne santo arcebispo de Mariana, que me ordenou padre. Eu depois, no processo de beatificação de Dom Luciano, tenho essa alegria, foram 4 horas de depoimento. Agora eu entendi tudo, Padre Júlio. O senhor foi ordenado por Dom Luciano. Agora eu entendi tudo. Eu convivi muito com Dom Luciano. Dom Luciano, minha vida com a de Dom Luciano é muito misturada e quem me formou, que me deu forma, a palavra. Que maravilha! Foi Dom Luciano Mendes de Almeida. Mas tem uma história que é o Evangelho do domingo que vem, que o Sindicato das Mulheres Trabalhadoras do Sexo do Nordeste pediram uma audiência com o presidente da CNBB. E aí, presidente por presidente, uma era do Sindicato das Trabalhadoras do Sexo, outra era o presidente da CNBB. Aí tiveram a reunião e a presidenta sentou lá e os bispos perguntaram o que a senhora queria. Ela falou, olha, a gente queria pedir uma coisa para vocês, seus bispos. Os nossos filhos são filhos, o senhor sabe do quê? E todo mundo chama eles assim, mas que os seus padres não batizem nossos filhos é demais. Nós viemos aqui pedir para os senhores avisar os seus padres para batizar os nossos filhos. Aí os bispos ficaram estatelados lá, olhando que a presidenta das trabalhadoras do sexo estava pedindo que batizassem os filhos. Aí Dom Celso Queiroz, quando elas estavam saindo, disse para elas, as senhoras vão tomar um café conosco ali naquela salinha ali do lado, tem o café. Aí elas falaram, nós vamos tomar café com os senhores bispos? Sim, vamos lá tomar um cafezinho todas juntas. Aí elas estavam indo, Dom Celso falou, esqueci de falar uma coisa para as senhoras. Jesus disse que as senhoras entrarão no céu antes de todos nós, que vão nos preceder lá no reino. Então, quando eu estiver lá na fila, se a gente estiver muito lá para trás, as senhoras falam lá assim, olha, nós tomamos café com eles ali, com os bispos, quem sabe dá uma forcinha para a gente entrar também, né? E aí Dom Angélico Sândalo Bernardino, que mora aqui em São Paulo, que é bispo emérito de Blumenau, disse para Dom Celso, bendito o ventre que te gerou, benditos os peitos que te amamentaram. Que história maravilhosa, que lindo. Saudosos, né, Padre Júlio? Muito saudosos. E que falta nos fazem, né? Sim. Espero que nesse caminho que a gente está assistindo e que não parece dos mais promissores, surjam muitos outros com a coragem que eles tiveram de fazer os enfrentamentos que fizeram, né? Sobretudo em defesa dos que lutam por terra, por teto, por trabalho, né? Sim. E aí tem uma outra pergunta aqui, Padre Júlio, que é a seguinte. Um dos propósitos da Semana Social Brasileira, que começa agora e vai até maio de 2022, né? Então chama semana, mas dura 2 anos, né? É justamente criar essa convergência das forças vivas da sociedade, ou seja, da igreja, né? Dessa igreja, sobretudo essa igreja social, dessa igreja do trabalho pastoral social, do trabalho político, junto com movimentos populares, movimentos sindicais, né? Qual o senhor acredita ser um bom caminho para a gente conseguir construir essa unidade tão necessária entre esse trabalho nosso da igreja e esse trabalho dos movimentos populares nesse processo da Semana Social Brasileira? Eu acredito que nós temos que ter uma palavra partilhada e uma palavra comprometida com os movimentos populares, com os movimentos sociais. Isso que o Papa falou hoje. Nós, às vezes até nós como igreja, consultamos mais as empresas multinacionais, queremos saber o que pensa o empresariado e queremos saber pouco o que pensam os movimentos sociais. Nós temos que estar muito ligados ao movimento de moradia, todos os movimentos de moradia.
a todos os movimentos de reforma agrária, ao MST, a todos os movimentos que lutam pelo direito à moradia. Nós não queremos que eles sejam católicos, nós queremos que eles sejam humanos. Nós queremos que eles tenham os direitos humanos respeitados. É essa a questão. Porque aí fica, mas eles não são católicos, eles não vieram na missa. Será que é isso que Deus vai perguntar? É isso que Jesus quer saber? Se ele veio na missa ou se ele está lutando por ter terra, trabalho e teto? Então, eu acredito que nós precisamos voltar a dialogar com humildade, como sendo uma das cadeiras da roda, mesmo com 1,5 metro de distância, que a gente seja uma das cadeiras da roda desses movimentos todos. Nós não temos que pontificar, nós temos que viver a nossa fé no diálogo com os outros, no diálogo com o mundo, no diálogo com a cidade. Nós perdemos muito a interlocução com a sociedade. Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes insistia muito isso, eu fui formatado muito nessa visão de Dom Paulo, que as pastorais sociais têm que conversar com a cidade. É com a cidade que nós temos que conversar. A gente tem que conversar, e olha, eu converso com o prefeito, eu conversei com todos os prefeitos de São Paulo desde o Jânio Quadros. Então a gente tem que conversar com a cidade. A gente tem que conversar com aqueles que assumem cargos públicos. Nós temos que ter a capacidade de conversar de igual para igual, de conversar sabendo que nós não somos nem superiores nem inferiores. Nós estamos no mesmo nível. Não tem diálogo sem igualdade. Diálogo com superioridade é monólogo. Nós temos que ter o diálogo, conversar com os movimentos. Nós temos que ser aliados desses vários grupos, sem querer dominá-los, sem querer manipular, sem querer influenciar. Mas a gente tem que conversar com os vários grupos. Acho que é isso que nós perdemos. Nós ficamos muito fechados na nossa liturgia, na nossa celebração, na nossa moral, muitas vezes excludente e que descarta, e esquecemos de conversar com os outros grupos. Nós temos que conversar com todos os grupos LGBTQI+, nós temos que conversar com os grupos que lutam pela reforma agrária, pela terra. Ah, mas eles são comunistas. Ora, e daí? Mas eles são gente também? Eles também comem, eles também têm que dormir, eles também têm que ter um lugar para ficar. Então, nós temos que conversar com as pessoas. Não é uma conversa sobre doutrina, é uma conversa sobre a vida. E eu não vou lá fazer com que eles estudem o meu catecismo, mas eu também não vou querer estudar o catecismo deles. Mas eu tenho que conversar com eles. Então, acho que nós temos que ter essa abertura. O Papa São Paulo VI disse: a Igreja é perita em tudo que é da vida humana. A Igreja tem que ser perita em tudo aquilo que é da vida humana. É da vida humana a moradia? É da vida humana o trabalho? É da vida humana a terra? Faz parte da vida? Então, nós temos que nos voltar e conversar com todos esses grupos. Muito bem. Padre Júlio, eu sonho com um dia que a gente tenha todas as dioceses fazendo os tais dos encontros de movimentos populares, como aconteceu com o Papa Francisco, que já realizou 3, né? Sim. Já foram 3 encontros mundiais de movimentos populares. E as dioceses não fizeram nenhum. Eu não conheço, eu não conheço, mas acredito que é uma boa provocação, né? Sem dúvida. E conversar, o Papa Francisco conversou com todos os grupos, conversou com diferentes grupos. Ele não perguntou para nenhum grupo: você é católico, não é católico, você é movimento popular, é movimento social, então vamos conversar. E aí, Padre Júlio, chegou uma pergunta aqui que é a seguinte: por que o senhor acredita que as ideias do Papa Francisco ainda não tenham se transformado em prática na maior parte das nossas paróquias? Por que você acredita que as ideias do Papa Francisco não tenham se transformado em prática na maior parte das nossas comunidades e paróquias? Porque as palavras do Papa Francisco, elas não nos trazem uma segurança de ficarmos fechados no nosso próprio mundo.
Nós buscamos muito uma segurança do inabalável. E o Papa Francisco propõe a fragilidade e o risco de quem ama e de quem caminha pelo mundo. O Papa Francisco propõe que as nossas paróquias, as nossas comunidades, sejam um hospital de campanha. Você sabe que eu estou numa paróquia aqui em São Paulo, do Belém, há 35 anos. O tempo que eu tenho de padre, eu estou na mesma paróquia. E aí as pessoas perguntam para mim, por que você está na mesma paróquia há 35 anos? Eu digo, por 2 motivos. Porque nenhum padre quer vir para essa paróquia, porque ela é muito pobre, pequena e cheia de morador de rua, e nenhuma paróquia me quer, porque diz que eu sou um padre maloqueiro e vou levar os maloqueiros tudo atrás de mim. Então, as nossas paróquias, as nossas comunidades, é o que o Papa Francisco pede, sejam de portas abertas, acolham a todos, que não seja estranho para ninguém, que tenham espaço, que se sintam abertas, que sintam que lá é o espaço da misericórdia, que lá é o espaço da compaixão, que as nossas comunidades são o espaço do pão partilhado, que ninguém precisa ter medo de chegar nas nossas comunidades, porque de lá ninguém vai ser rejeitado. Então, não tem essa ressonância, porque nós queremos um clubinho fechado. É aquilo que o Papa Francisco diz, nós somos autorreferenciais, nós queremos conservar o nosso espaço, o que o Foucault diz, né? Essa microfísica do poder. Nós temos lá o nosso poder e ficamos fechados nesse nosso poder, no exercício desse poder. Então, por isso que o Papa diz, prefiro uma igreja acidentada, suja e ferida, do que uma igreja doente e fechada. Eu acho que nós temos medo, é por isso que nós estamos fechados ainda. Sim. Acho que você coloca em bons termos, né? Porque coloca em termos de desafio para a gente seguir avançando. Tem uma outra pergunta aqui, Padre Júlio, que é a seguinte. A Hermínia Maricato, urbanista, sua colega aí de São Paulo, né? Uma grande referência no tema sobre a questão urbana, ela costuma dizer que o Brasil tem a legislação mais avançada em termos de estatuto da cidade, imposto progressivo, né, IPTU progressivo, outorga onerosa, entre outros mecanismos de democratização da cidade. E, no entanto, muito pouco se avançou, apesar dessa legislação. Por que o senhor acredita que isso aconteceu? Temos uma boa legislação, mas isso não se realizou na prática. Porque a especulação imobiliária e a questão da... Nós temos um direito extremamente patrimonialista. Então, essa mentalidade, eu acho que toda a questão está ligada à nossa epistemologia neoliberal. Nós pensamos do modo neoliberal. Mesmo que a legislação, você vê, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Cidade, nada disso avança muito. Por quê? Porque a nossa mentalidade é punitivista, é meritocrática, é de competição. Então, nós queremos muito mais a competitividade do que a partilha e a gratuidade. Eu estava hoje falando com um grupo de educadores de uma escola católica, eu digo, pegue o jornal no domingo, todos os jornais do domingo, aí não sei em Belo Horizonte quantos jornais tem no domingo, mas aqui tem o Estadão, tem a Folha de São Paulo, você pode pegar o Globo, tem o Estado de Minas, né? Tem todos esses jornais. Procure num domingo e pegue essas grandes revistas semanais, junta tudo, procure em todas as palavras lá escritas, se tem uma vez a palavra gratuidade. Se tem uma vez a palavra misericórdia. Se tem uma vez a palavra compaixão. Muito bom. Não tem. Por que essas palavras desapareceram? Porque elas não são vivenciadas. Então, você pode pegar todo esse material escrito, você pega, por exemplo, os noticiários da televisão. Quando que você ouve a Rede Globo usar a palavra misericórdia? Eu nunca vi o Bonner falando misericórdia. Nunca. Ele nunca falou essa palavra, eu acho. Por que será que essa palavra está tão em desuso?
Se você procurar nos algoritmos, o algoritmo de misericórdia deve ser lá embaixo. A palavra gratuidade não aparece nunca. A palavra equidade não aparece nunca. A palavra gratuidade, solidariedade. Então, elas são palavras que desaparecem do nosso vocabulário e de tudo aquilo que se diz. O que é que se diz muito? Mérito, valor, importância, sucesso. Uma palavra, um algoritmo que está lá no alto é corrupção. Então, essas coisas que aparecem. Então, eu acredito que nós temos que buscar muito fortemente toda a desconstrução do ódio. É interessante, eu digo às vezes, na comunidade, dificilmente a gente diz, olha, esse menino aqui é solidário. A gente sempre diz assim, esse garoto aqui é esperto, ninguém passa conversa nele, esse menino aqui é dos bons, esse vai crescer bem. Quer dizer, dificilmente a gente diz, esse menino aqui é solidário, esse menino aqui é fraterno. Eu lembro um dia numa comunidade aqui de base do Sapopemba, que é um bairro da periferia aqui de São Paulo, nas comunidades de base, nos clubes de mães, um menininho falou assim, eu sei porque não tem passarinho pobre. Aí os outros falaram, por que não tem passarinho pobre? Ele falou, porque nenhum passarinho é dono do armazém. O dia que tiver o passarinho dono do armazém, vai ter passarinho pobre. Então, é coisa interessante. E um dia eu vi as mães da periferia discutindo e falaram assim, esse menino aqui, na escola só tira nota ruim, não vai bem, a professora disse que ele não vai nem passar de ano. E aqui na comunidade, ele conhece todo mundo, ele sabe quem precisa de ajuda, ele faz tudo o que a gente pede, ele vai da casa das pessoas levar as coisas, ele sabe quem está doente, quem está precisando. Aí uma senhora falou, eu sei porque ele tira nota ruim na escola. Aí as outras mães falaram, por quê? Porque a escola só pergunta o que ele não sabe. E nós aqui na comunidade perguntamos o que ele sabe. Então, eu acredito que todo o nosso processo comunitário tem que ser um processo de valorização da vida. Eu não sei que horário nós estamos, mas eu queria contar só uma historinha antes de acabar. Pode contar, nós temos 3 minutos para o nosso tempo. Então não vai dar tempo de eu contar. Não, dá tempo sim, pode contar, Padre Júlio. Um garotinho que, na Casa Vida, que um dos meninos que eu acompanhei, convivi muito tempo, um garoto com HIV e AIDS, um dia me chamaram na escola e disseram, vem na escola porque ele está destruindo a escola. Eu pedi logo que alguém viesse me buscar, fui correndo para a escola e na minha cabeça, vou chegar lá na escola, vai ter bombeiro, ambulância, polícia. Eu cheguei lá, estava tudo do mesmo jeito, ele sentado num banquinho no corredor. Aí eu sentei do lado dele, ele me olhou e falou assim, te chamaram, é? Eu falei, me chamaram, o que você fez? Eu quebrei, não sei o que, não sei quanto. Aí, de repente, veio a diretora, a vice-diretora, a coordenadora, a supervisora, a auxiliar da diretora, as professoras, sentou todo mundo e falavam assim, porque esse menino, ele xinga, ele fala palavrão, ele quebra, ele estraga, ele isso, ele aquilo, né? Falaram um montão. Aí eu falei, olha, tudo isso que vocês falaram é verdade, eu sei que ele faz tudo isso. Mas ele também é tão amoroso, ele é tão afetivo, ele gosta tanto dos pobres. Se ele vê alguém na rua, ele fica me puxando a roupa e dizendo, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? E enquanto eu não for até lá, enquanto ele não levar um prato de comida, ele não para. Ele preocupa com vocês. É que vocês só falam para ele as coisas erradas que ele faz. Falem para ele as coisas boas que ele faz. Porque ninguém é uma coisa só. Então, que é assim que Deus olha para nós, com misericórdia, e não pelos nossos méritos, mas pelas nossas necessidades. Então, isso que eu acho que as nossas comunidades devemos fazer. Olhemos para as necessidades do povo, para as necessidades da cidade, para as necessidades dos mais pobres. Não olhemos para se eles têm méritos, mas olhemos para que eles necessitam. Eu não mereço, mas eu preciso. Que história linda,
Que história maravilhosa. Nós chegamos no nosso teto, Padre Júlio. Eu queria te agradecer muitíssimo. Chegaram muitas outras perguntas e muitos outros elogios. Uma das perguntas aqui, talvez dê tempo de o senhor responder rapidinho, que é assim: como nós podemos solidarizar com a sua causa e com, inclusive, em resposta às agressões que o senhor tem respondido? Se o senhor quiser divulgar as suas redes sociais. Então, eu tenho um Instagram, e dali eu replico no Twitter e no Facebook. O meu Instagram é Júlio Lancelotti, e ali eu vou fazendo um diário dessa pandemia e da convivência com os moradores de rua. Mas tem uma coisa que todos nós podemos fazer: não discrimine, não seja preconceituoso, partilhe com o irmão de rua, pergunte o nome dele, leve uma água fresca para ele, converse um pouco com ele, olhe nos olhos dele e diga: você é meu irmão. Que maravilha. Te agradecemos muito. Esperamos poder repetir esse bate-papo em outras situações. Com certeza vamos te convidar novamente. E quem sabe, passando a pandemia, não podemos te ter aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte junto conosco. Muito obrigado, Padre Júlio. Bom trabalho. Se cuida, fica com Deus. Amém. Muito obrigado, telespectadores, a quem nos tem participado aqui conosco.